Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Pânico 2, filme de 1997, dirigido por Wes Craven, lançado exatamente um ano após Pânico, e não poderia ser diferente. Em outras oportunidades aqui no canal, eu falei sobre o declínio do gênero slasher no começo dos anos 90, que apresentava péssimos resultados de bilheteria. Não existia mais, por exemplo, o fator novidade em franquias como Halloween, Sexta-feira 13. O resultado ainda existia apenas pelo fator nostalgia, pelo vínculo de parte do público com Michael Myers ou com Jason. Pânico foi extremamente importante para o slasher como um todo porque conseguiu ótimos resultados de bilheteria no mundo inteiro, mostrou para os produtores que havia sim espaço para trazer algo diferente, para trabalhar ainda com o slasher. O fenômeno que ocorreu com Pânico na sua estreia é semelhante até ao caso de O Exorcista, na década de 1970. Na medida em que ele vai se fortalecendo semanas após o seu lançamento, tanto é que ainda em 97, Pânico seria relançado nos cinemas. E é claro que a Dimension Films, é claro que os irmãos Weinstein aproveitaram de todo esse resultado positivo para garantir uma sequência o mais rápido possível. O Kevin Williamson já tinha a ideia pronta para Pânico 2, ele escreveu o roteiro durante março de 1997, entregou para a Dimension no mês seguinte. Pânico 2 também foi muito afetado por conta dos fóruns na internet. Inclusive, existem várias histórias e versões sobre o vazamento do roteiro de Pânico na internet em abril de 1997. O Kevin Williamson diz que isso foi proposital, alguém da Dimension Films vazou o roteiro, porque o final no cinema seria outro. Existe também o registro, no entanto, de que o Bob Weinstein ficou furioso com esse vazamento e pediu para o Kevin Williamson reescrever o roteiro. Comparando as duas versões, a versão vazada, aquela versão inicial, e a versão dos cinemas, eu digo o seguinte: ainda bem que esse roteiro foi reescrito. Ainda bem, porque Pânico 2 seria um desastre. De todo modo, a gente sabe que o roteiro de Pânico 2 esteve envolvido em um processo muito apressado. Não teve tempo, por exemplo, para polimento. Em maio, o elenco recebeu o roteiro, em junho nós tivemos as filmagens e o filme deveria ser lançado em dezembro. Então existia um tempo muito pequeno para pós-produção. E aí que entra em cena o chamado método Dimension, que foi muito importante nos anos 90 e que hoje ainda é utilizado, por exemplo, pela Warner. Como é que funciona? O filme passa por várias sessões de teste e aí os produtores têm o feedback do que tinha dado certo e do que poderia ser alterado. Em entrevistas, o próprio Wes Craven reconhece que ele não teria tempo para refilmagens e que, portanto, esse feedback seria extremamente importante para a montagem do filme. E no geral, pessoal, eu gosto de Pânico 2. Entre acertos e erros, eu tenho um carinho especial por essa franquia. Perdi as contas de quantas vezes, por exemplo, eu assisti os 3 primeiros filmes. Reconheço, no entanto, que já na sequência a fórmula apresentada demonstra desgaste. O fator surpresa, na minha opinião, não tem o mesmo impacto do longa anterior, muito quando a gente analisa as opções tomadas pelo Wes Craven. Após o massacre de Woodsboro, que seria adaptado em um filme, Stab, Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, está na Universidade de Windsor e recebe a notícia que um assassino copycat está solta e coloca em risco toda a comunidade. Tradicionalmente, uma sequência de slasher se sustenta com o retorno do vilão junto de um novo elenco, ou seja, novas vítimas para ele. Pânico já subverte isso ao propor o retorno não apenas da protagonista, mas de vários personagens importantes no filme anterior para a trama principal, que envolve a Sidney e seus traumas. E o vilão volta, a princípio, como um copycat de Ghostface, apesar disso, partilha características semelhantes, como por exemplo, o andar e a corrida desajustada. E aí aos poucos o filme vai jogando diferentes questões dentro da dinâmica whodunit. Quem é o assassino? Qual é o objetivo? Por que mais uma vez a Sidney é o centro das atenções? A introdução de Pânico 2 é interessante, pois o filme acaba fazendo um comentário justamente sobre a cena de abertura do próprio Pânico, como se o espectador estivesse ali, também revisitando a situação e comemorando ações específicas. E aí a metalinguagem se justifica, claro, pela análise desse contexto, porque seria estranho imaginar uma comunidade de fãs celebrando um crime, celebrando um filme baseado em um crime que havia ocorrido recentemente. Desde cedo, Craven trabalha com o fator imprevisibilidade em Pânico 2, por isso que ele articula alguns jumpscares também, muito para reforçar a visão de que nem mesmo em um cinema as pessoas estariam seguras. Essa cena de introdução é importante porque ela resgata elementos simbólicos do filme anterior, não apenas a tensão, o medo, mas tudo que gira em torno do Ghostface. E eu considero um grande acerto de que os produtores não mexeram muito na sua caracterização. A fantasia é extremamente simples, mas ela é muito efetiva. É claro que parte do sucesso também está no retorno de personagens carismáticos, então tivemos, por exemplo, a volta do David Arquette, da Courtney Cox
e do Liev Schreiber, e Pânico 2 dedica mais tempo para consolidação de vínculos, especialmente envolvendo a Gale Weathers. A Gale você pode ligar a todos os personagens do filme e ela é muito importante para a investigação e resolução do caso. E no que diz respeito à protagonista, Sidney, eu gosto bastante do estabelecimento dessa nova situação para ela no campus. Então nós temos, por exemplo, o identificador de chamadas, a preocupação com a sua segurança, e o Craven ele acaba fixando muito a desconfiança. Sabe que seria importante para a resolução do filme anterior, mas que aqui encaminha para falsas conclusões. A maior dificuldade de Pânico 2 para mim é conseguir trabalhar com a cobertura midiática do caso, junto da investigação policial, que por sinal é nula, junto da atividade no campus, o campus continua ativo. Nós temos uma nova série de ataques, mas o filme propositalmente emburrece vários personagens e propositalmente também ameniza o tom da ameaça. Inclusive, a primeira interação direta em Pânico 2 do Ghostface com a Sidney é completamente deslocada, porque o filme fixa desde cedo a visão de que apenas a Gale e o Dewey têm competência suficiente para investigar o caso e para apresentar a resolução do conflito. Mesmo assim, nós temos boas cenas que envolvem a vida no campus, desde aulas até festas, e todo o comentário que é feito em Pânico 2 envolve diretamente as sequências, inclusive com reconhecimento de que as sequências não são tão boas quanto o filme original, que faltam boas ideias. Mas Pânico 2 apresenta um bom ponto de reflexão que envolve a tragédia grega e o aproveitamento direto de Orestia, de Ésquilo, ressignificando a trama a partir da experiência traumática de Sidney e da busca pela vingança. Para mim, Pânico 2, apesar de boas ideias como do aproveitamento da tragédia grega, tem dificuldades de situar o Ghostface no espaço proposto. Em suma, o objetivo seria aproveitar o que havia dado certo em Pânico e ressignificar em algumas tomadas. Eu acredito, no entanto, que quando a gente olha para o teor ameaça, algumas passagens incomodam muito. Isso acaba gerando alguns escapes fáceis para o roteiro, especialmente quando o filme articula falsas despedidas e tira um pouco do impacto de Ghostface ao abusar muito do instante decisivo. E o peso da conclusão é diferente porque nós temos a omissão de algumas informações que seriam muito importantes também para tentar descobrir quem era o assassino. Isso tudo chega na história como surpresa. Eu gosto da trilha do Marco Beltrami aqui em Pânico 2, eu ainda considero que a trilha de Pânico 1 é muito melhor e existe um caso curioso, que os produtores preferiram, nas cenas que envolvem o Dewey e a Gale, aproveitar a trilha do Hans Zimmer em Broken Arrow, A Última Ameaça. O resultado é satisfatório, mas eu confesso que eu queria muito ouvir toda a trilha original do Marco Beltrami para entender por que os produtores sequer cogitaram aproveitar o tema que ele havia escrito para o Dewey. Mas no geral, Pânico 2 é um slasher interessante que preserva elementos muito importantes no que diz respeito à protagonista, Sidney, e também na caracterização do próprio Ghostface. O Craven sabia que a sequência seria julgada com base no sucesso de Pânico e que dificilmente conseguiria superar isso. Da mesma forma, os produtores estavam engajados com a ideia de trilogia. Mesmo com algumas cenas desencontradas, e aí eu lembro a pressa para escrever o roteiro, pouco tempo de polimento também dessa história para rodar o mais rápido possível, essa sequência está bem acima de outras do slasher. Eu fecho o Pânico 2 com a nota 7. Certo, pessoal? Em breve a crítica de Pânico 3 aqui no canal. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!